Seja bem-vindo de novo ao Bull&Bear. Olhamos para a negociação chamada de alta frequência e numa semana, Diogo, e porque também foste uma das pessoas que acabou por pedir este tema esta semana para aqui analisarmos, foi e tem sido alertado, nomeadamente por parte do Fundo Monetário Internacional, para os riscos deste tipo de transações, e há, curiosamente, também um especialista nesta área, Marco Rocha, que lança um livro esta semana, ou está a preparar-se para lançar, e diz, entre outras coisas, que os ingredientes para a próxima crise estão todos aí, ou estão todos presentes, e fala precisamente nesta questão da alta frequência. Qual é o problema deste tipo de transações, ou quais são os riscos? O principal problema deste tipo de transação é que faz uma desconexão entre a realidade da atividade financeira clássica, que é financiamento à economia, que é poupança, que é investimento, do que são as transações em mercados financeiros. Faz com que altere-se os paradigmas de funcionamento, cria-se duas categorias, basicamente, de investidores, que têm objetivos que, em alguns casos, são um pouco incompatíveis. O trading de alta frequência funciona porque tem uma vantagem competitiva na realização de transações. Funciona a partir de algoritmos na velocidade da luz, basicamente, e consegue aproveitar-se de condições de mercado que um particular, ou mesmo um institucional que investe normalmente, não consegue aproveitar. Quando estamos a falar de alta frequência, estamos mesmo a falar de alta frequência. Sim, ou seja, estamos a falar de milhares de operações por segundo, teoricamente, por um operador. Isto significa que isto criou, basicamente, tem algumas consequências relativamente fortes, é que, para já, hoje, mais de metade das transações nas praças americanas são realizadas por trading de alta frequência. E, em alguns mercados, como o mercado, por exemplo, de futuros da dívida americana a 10 anos, cerca de 70% das transações são realizadas por estes algoritmos. O que, em períodos de crise ou de surto de volatilidade, faz com que o mercado, pura e simplesmente, desaparece. E, portanto, podemos ter situações onde os poucos compradores ou os poucos vendedores encontram-se face a uma ausência completa de contrapartes e variações de preço que podem ser extremas, como foi o caso em outubro, no caso da dívida americana, como foi o caso em janeiro, nas transações de Forex entre o franco suíço e o euro, e o dólar também, e, portanto, situações onde basicamente deixa de haver uma referência de preço e pode haver um movimento de pânico nos mercados a gerar perdas absolutamente enormes para os atores, para os diferentes intervenientes nos mercados financeiros. Porque o problema final é que todas estas transações, sendo alavancadas por essência, o financiador final destas transações acaba por ser a banca, o setor financeiro. E, portanto, uma falência de grande amplitude por parte de um operador de alta frequência pode ter consequências, não só para esse operador, obviamente, mas para o banco ou os bancos, que são as contrapartes finais destas operações. Carlos, também partilhas desta visão e destes riscos que a própria FMI tem levantado. E temos de ter atenção quando é o FMI a alertar para esses mesmos factos, uma vez que, em termos daquilo que é as estruturas dos próprios mercados, esta questão da negociação em alta frequência é um dos capítulos, a par de outras questões, como seja o shadow banking e também a posição dominante que algumas gestoras de ativos têm neste momento naquilo que é o financiamento dos agentes económicos. A parte relativa à negociação é um pouco aqui os efeitos de arbitragem que este tipo de investidores que utilizam a unidade de tempo para eles é o nanosegundo, onde numa milésima de segundos pretendem fazer uma multiplicidade de arbitragens no sentido de ganharem com essa mesma desequilíbrio e procurando aqui efeitos de introdução de liquidez, que é uma liquidez em certa medida fictícia no próprio mercado, que desvirtua muitas vezes o próprio mercado, e para lá deste fenómeno de arbitragem, que
muitas vezes a arbitragem ela é positiva quando permite eliminar gaps na formulação de preços. O problema é quando temos aqui fenómenos excessivos da utilização dessa mesma arbitragem, no qual o beneficiário vai ser o próprio. E eles utilizam a própria tecnologia a beneficiar não os mercados como um todo, mas no proveito próprio, utilizando cada vez mais estruturas e algoritmos de negociação cada vez mais competitivos, cada vez mais rápidos. E veja-se o caso do livro do Flash Boys, do Michael Lewis, em que aborda toda esta temática, não apenas em empresas de alta frequência, mas também a nível do próprio setor financeiro, a forma como se pretende beneficiar com estas decalagens, com estes diferentes períodos de tempo na transmissão das próprias ordens, mas também, muitas vezes, eles criam liquidez e manifestam ordens meramente com efeitos de criar uma deturpação daquilo que é a realidade dos próprios mercados, criando ordens fictícias de compra, ordens fictícias de venda, criando aqui efeitos de manipulação e muitas vezes configura crimes de mercado. E esta lógica de criação de crimes de mercado, isto necessita também de maiores níveis de regulação, de maiores níveis de intervenção, porque também é preciso ver que esta emergência de próprias novas estruturas de mercado, como seja a negociação de alta frequência, ela surgiu também depois, a partir do momento em que se começou a criar algumas lógicas de fomentar a concorrência naquilo que era o negócio das grandes bolsas, que eram entidades praticamente públicas que tinham um grande monopólio, em que os próprios reguladores tentaram promover uma maior concorrência, não apenas numa única bolsa, mas em várias bolsas, mas este efeito positivo, na prática, fez surgir estes, diria, oportunistas do século XXI, em que utilizam a própria tecnologia a proveito próprio. E aí, sim, esta necessidade de regulação que tem que ser feita de forma a conseguirmos reforçar a confiança dos investidores naquilo que é o mercado de capitais, naquilo que é a sua própria essência, porque, caso contrário, estamos aqui a colocar em causa a própria confiança do sistema financeiro e é isto que deverá ser regulado com um maior nível de detalhe. Apesar dessa regulação ser muito mais estrita e rigorosa atualmente, a verdade é que estes sistemas também vão evoluindo, também se vão desenvolvendo e dificulta também esta tarefa. Há pouco falavas da questão da manipulação que muitas vezes poderá acontecer neste tipo de processo. E retomando aqui acaba por estar tudo interligado. Este livro, há aqui um dado curioso que diz o autor a dada altura, que o peixe graúdo da alta finança tem-se reciclado consecutivamente e que só os traders é que vão para a prisão porque eles acabam por conseguir fugir sempre à justiça, no fundo. O beneficial owner nunca sabe quem é, não é? Quem está por trás do trader. Muitas vezes, às vezes, não é a mesma pessoa. Sim, a regulamentação vai ter que evoluir. A tecnologia anda num ritmo muito acelerado e, portanto, é natural que, se estamos a falar mesmo de crimes mais clássicos, a regulação anda sempre um pouco atrás deste tipo de crimes. Imaginemos quando incluímos aqui uma nova variável que é o fator tecnológico. E a tecnologia, então, enfim, ainda se desenvolve a um ritmo muito mais acelerado do que a própria finança. Embora a finança, enfim, nos últimos anos, teve um nível de criatividade bastante assinalável, quase comparável a alguma tecnologia. A verdade é que tem que haver regulamentação específica para deste tipo de agentes. Eu não creio que todos os agentes que utilizam trading algorítmico ou de elevada frequência sejam, entre aspas, criminosos. Os crimes estão bem tipificados e têm a ver com, de facto, a manipulação do mercado e a criação de liquidez artificial. O problema é que o crime precisamente não está tipificado. Não há uma definição do que é manipulação de mercado e, portanto, esta zona cinzenta é muito fácil de ser utilizada. A criação de liquidez artificial é uma forma de manipulação de mercado. Sim, mas é uma regra de funcionamento, basicamente, todo o trading de alta frequência, por definição, utiliza esse tipo de método. Não necessariamente. Existe uma linha muito tenue entre aquilo que é uma entidade aproveitar-se de uma primazia ou de uma vantagem tecnológica. Eu não creio que isso seja crime. Não é crime, mas o facto de inserir ordens e de as anular aproveitar essa vantagem tecnológica para criar liquidez artificial e manipular o mercado, isso pode ser crime. Agora, mas o problema é precisamente essa apreciação e essa zona cinzenta. Temos que perceber que existem sempre agentes económicos, não só pelo facto de quando se está a tentar negociar a partir das 2h30 da tarde as bolsas norte-americanas, que têm uma vantagem, nem que seja só pelo facto do display
do display dos preços estar mais próximo em Nova Iorque do que tu estás em Paris ou em Londres. Existe uma vantagem tecnológica evidente e que não é despeciente e que nós não a podemos eliminar, nunca vamos poder eliminar. Agora, utilizar essa vantagem tecnológica para criar assimetrias de preços e disfunções de mercado, nomeadamente manipulação, isso aí é um crime e a regulação vai ter que evoluir sob o ponto de vista de criar mecanismos de defesa do mercado que possa, e de regulação mais genérica, que possa impedir que estes agentes e que sejam detectados a seu tempo antes de acontecerem situações como aconteceu há 5 anos atrás. Portanto, é basicamente... Agora, sob o ponto de vista de aniquilar um determinado avanço tecnológico de um determinado agente, eu sou contra isso se esse agente tiver a utilizar a tecnologia de uma forma que não manipule nem que prejudique os outros. Agora, nós sabemos que o mercado não é um jogo de soma nula, não é? O mercado, no final do dia, há sempre uns que ganham mais do que outros, há sempre uns que sabem analisar melhor a informação do que outros e há assimetria de informação, por muito que nos vendam do contrário. A assimetria de informação é uma variável que é uma constante do mercado e, portanto, a assimetria de informação e o conhecimento não podem ser completamente retirados e desincentivados. Faz parte do nosso progresso, faz parte do nosso conhecimento e é por isso que alguns gestores são melhores do que outros. Agora, a utilização de uma vantagem competitiva como uma infraestrutura tecnológica mais favorável para manipular o mercado, isso é que é um crime, mas é um crime utilizando tecnologia ou não utilizando tecnologia. Mas o problema é que é um crime que hoje em dia é praticamente impossível de detectar e, aliás, o caso que... se calhar vamos um bocadinho detalhar, que é o caso que foi para a notícia ontem com a detenção 5 anos depois do trader responsável. A sistematização de colocação de ordens, a retirada de ordens, cancelamento e anulação de ordens é um crime, é manipulação. Isso é manipulação. Está manipulação, está tipificado. Está tipificado. Mas agora, portanto, o que é certo é que as autoridades de mercado e o regulador americano demorou 5 anos a atuar contra um trader individual que, a partir da casa dos pais nos subúrbios de Londres, conseguiu deitar abaixo o principal índice americano. Conhecido como o flash crash do Dow Jones. Exatamente. Portanto, isto significa que a dificuldade mesmo de ir para dentro da informação enorme que é gerada cada segundo na Bolsa Americana faz com que pode, se calhar, só haver 1% ou 10% ou 20% dos sistemas de trading de alta frequência que utilizam ou que estão um bocadinho à margem do que é legalmente admissível, mas, na realidade, como esse crime não é detectável, acaba por ser uma zona negra e uma zona de perigo muito importante para as bolsas. No relatório do FMI estava relatado um ponto importante que é nunca houve tanta volatilidade intradiária nos mercados nos últimos 37 anos analisados. Porque, precisamente, os sistemas eletrónicos estão a tomar completamente posse, estão a competir. As máquinas, é um bocadinho uma guerra das máquinas entre elas. Estão a competir entre elas e criam criações... Não tem a ver só com a alta frequência, também tens um conjunto de produtos que são criados, como os ETFs, e onde o edging, as estruturas de mercado, o edging destes mecanismos, que são hoje em dia enormes, são feitos em alturas muito específicas do mercado. No início, normalmente no final do mercado. Portanto, todas as mesas que nós chamamos, o Delta 1, enfim, todas as coberturas de derivados, os problemas não é só com frequência. São máquinas, mas não é frequência. Sim, mas os problemas de volatilidade intraday do mercado não são problemas de início ou de fim de mercado. São problemas... São problemas a globalização enfim, não, mas a forma como a realidade do trading circula... alta frequência é representar 70% dos mercados derivados. Sim, isso é uma realidade. Portanto, não é o investidor clássico que vai comprar a ação de uma PT, de uma EDP ou de um BCP que está a criar disrupções de mercado. Claramente, o trading de alta frequência hoje em dia está a criar as condições para haver um evento de grande dimensão. A Bolsa Portuguesa tem tão bom caliquez que nem sequer estamos completamente salvaguardados. Olhando para a detenção e para a dificuldade, muitas vezes, as autoridades acompanharem, e há aquele velho ditado que as autoridades ou a polícia vai evoluindo, mas o ladrão também vai desenvolvendo os seus métodos, passa a expressão, obviamente, para o ladrão. Mas este flash crash da Bolsa aconteceu em maio de 2010, na altura milhares de milhões de dólares de empresas do Dow Jones esfumaçaram-se assim em alguns minutos. 5 anos depois, as autoridades detêm o suspeito e ainda não conseguem perceber, que de resto recorreu a uma negociação mais evoluída na altura algoritma, mas
As próprias autoridades, nesta altura, e depois e agora que detiveram a pessoa, ainda não conseguem perceber se ela... Desconfiam que não tenha atuado sozinha, mas não sabem se atuou sozinha, se teve um grupo por trás, se tem alguma instituição não oficial também a participar neste evento. É muito difícil, obviamente, e claro que muitos investidores ou potenciais investidores nacionais que nos estejam a ver olham para esta análise e ficarão receosos, mas a verdade é que é difícil nestes casos, e estamos a falar a outro nível, mas é difícil acompanhar, é difícil antecipar ou detectar até e estamos antes num de caso acontecer. algo que aconteceu há 5 anos atrás. E entretanto, os sistemas já evoluíram, já se adaptaram. Aquilo que aconteceu há 5 anos atrás poderá ter evoluído em termos daquilo que é a sistematização deste tipo de ordens, e os próprios algoritmos em si, a própria tecnologia evoluiu muito desde então, mas este efeito da globalização, de facto, foi uma pessoa com 36 anos de idade, na altura, segundo creio, que fez isto nos subúrbios de Londres, mas podia ser em qualquer um outro país, de uma outra qualquer economia mais afastada daquilo que são os centros financeiros. Portanto, e daí também a maior dificuldade das próprias entidades em identificar este tipo de intervenientes neste tipo das operações, mas segundo daquilo que são relatos das notícias recentes, aparentemente a empresa já tinha cerca de 5 ou mais anos de atividade e a pessoa atuava sozinha. Aparentemente era um único trader que fazia essa mesma operação, inclusive tinha formas de fazer cobertura de prejuízo através de outras empresas colocadas em alguns paraísos fiscais. Portanto, alguém conhecedor dos trâmites daquilo que é o funcionamento dos próprios mercados, porque estamos aqui a falar de pessoas com um nível de conhecimento extremamente elevado para fazer este tipo de algoritmos. Mas isto é aquilo que nos leva a questionar daquilo que será que ser os próximos passos do ponto de vista de regulação, a nível de controlar todos os intervenientes que fazem este tipo de operações, ao mesmo tempo que as responsabilidades, quer da própria dos intermediários financeiros, que já têm, inclusivamente hoje em dia, os intermediários financeiros têm que ter mecanismos de controle para prevenir este tipo de operações, na generalidade das grandes instituições financeiras, mas, por outro lado, também serão as próprias bolsas, enquanto entidades privadas, mas elas exercendo aqui uma função pública de publicação dos próprios preços, elas têm que ter mecanismos também de controle, mas ao mesmo tempo temos a pressão daquilo que é as condicionantes do mercado, em que essas bolsas cada vez mais têm visto quebrar as suas receitas, fruto da emergência das dark pools, das bolsas paralelas dos próprios bancos, em que internalizam boa parte dessas ordens, a nível, especialmente nos grandes mercados em Nova Iorque, e neste momento enfrentam essas mesmas dificuldades e muitas vezes têm a abertura e vêm com agrado este tipo de investidores de alta frequência, porque são aquelas que geram muito tráfego nas próprias bolsas. Para fecharmos, em jeito de nota final, e temos sensivelmente 3 minutos, portanto 1 minuto para cada um, a questão de Montepio surgiu esta semana depois daquela auditoria do Banco de Portugal. Desde logo se traçaram muitas analogias com o que aconteceu com a exposição do BES ao GES, neste caso a exposição da Associação Mutualista ao próprio banco. Olhando para o nível de exposição, é um cenário perigoso, Nuno? E até comparável? Não sei se é comparável. A minha informação é bastante limitada, não tenho nenhum problema em dar a minha opinião relativamente ao caso do Montepio. Para ser completamente transparente, aquilo que eu acho que é perfeitamente pouco ajustado no século XXI, tendo acontecido aquilo que aconteceu em Portugal nos últimos anos no sistema financeiro, é haver uma associação mutualista que é dona de uma caixa económica que é regulada, e essa associação mutualista é regulada e tem, ainda por cima, na atividade mutuária da associação mutualista, existem obrigações muito sublinhadas relativamente ao dever fiduciário face aos mutuários, ser regulada pela Segurança Social. Eu acho que é uma coisa perfeitamente... Eu acho que só em Portugal é que encontramos algumas coisas deste género, não é? Portanto, uma associação mutualista ou qualquer entidade financeira que tenha obrigatoriedade ou que tenha um regime de proteção do património dos seus clientes, neste caso dos seus mutuários, não ser regulada por um Instituto de Seguros de Portugal ou por um Banco de Portugal, parece uma situação perfeitamente inusitada. Outro ponto que eu tenho a dizer é, de facto, haver um executivo que acumula funções
entre este tipo de arquitetura vertical, enfim, com a ação mutualista detém um banco regulado, neste caso uma Caixa Económica, mas enfim, que tem acesso a crédito, tem acesso a linhas do Banco Central Europeu, pela mesma entidade, pela mesma pessoa, enfim, parece-me que é uma situação que já está a ser, de certa forma, alterada, pelo menos já a legislação. Alterada, porque pelo visto já se fala de alguém que vai substituir o atual Presidente da Caixa Económica, Montepio Geral, depois do verão. Enfim, também parece uma situação perfeitamente inusitada e não compreendo como é que isso acontece no século XXI. Não, é assim, é uma situação que basicamente corresponde a uma realidade do século XIX ou do início do século XX e que está completamente desajustada às realidades do século XXI e às alterações da legislação do setor financeiro, com evidentes conflitos de interesses, conflitos de proteção relativa de cada um dos participantes e que necessita, portanto, ser clarificada. E está a ser clarificada. Carlos. Um pouco aquilo que foi aqui referido, embora naquilo que se fala neste momento é a necessidade do próprio Caixa Económica de Montepio Geral, necessidade de reforçar os seus capitais, fruto quer aquilo que foram os resultados de 2014, que foram negativos, e depois a necessidade de fazer um novo reforço de capital. Portanto, estamos aqui, eu acho que era importante passar essa mensagem, um tema que abarca, por um lado, a governance da própria instituição em si e a separação de poderes entre aquilo que são os órgãos de fiscalização e os órgãos executivos, que vai ter que acontecer, por outro lado, e por outro lado também aqui uma simultaneidade de um processo de necessidade de reforço de capitais que poderá gerar ou que tem gerado algum fluxo de notícias, mas é importante aqui deixar uma mensagem de salvaguarda daquilo que tem sido a comunicação e evitar alarmismo, porque estamos aqui a falar de uma questão de capital que todos os bancos já passaram e que o Montepio neste momento vai ter que reforçar, porque os próprios bancos hoje em dia estão num processo, fruto daquilo que é a regulamentação internacional, de necessidade de reforçar os capitais e daí esse também aumento de capital de 200 milhões. Fora, e desta vez, aliás, ficam de fora os investidores, a parte do retalho ficam apenas Quem comprou o fundo de participação, os 200 milhões de euros emitidos em 2014 e agora vai aparentemente uma nova emissão de 200 milhões, mas isto também é fruto daquilo que é a própria arquitetura de governance do próprio Montepio, em que não tem acionistas, como a generalidade dos próprios bancos, estando inserido numa associação mutualista, tem aqui algumas condicionantes, mas não passam disso mesmo, de condicionantes e qualquer tipo de outra notícia. Como sempre, muito obrigado pela vossa análise. Já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bear. Até lá, faça bons investimentos.